Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h37, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira, e hoje é segunda-feira, nós temos o quadro Mexa-se com Saúde, com o doutor Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. E hoje trouxe aqui também um convidado, né? Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente vai ter um tema bem legal aqui de ser discutido, de histórica importância na nossa cidade, né? E que foi perdendo a relevância com o passar do tempo. Mas a gente vai falar de futebol de campo, e aqui o nosso convidado hoje é um cara bem especial, que trabalha de uma maneira muito responsável com o que ele se dispõe a fazer, vai trazer essas informações pra gente. Tivemos aqui alguns vínculos pessoais, né, históricos aqui também, depois ele pode falar um pouquinho, mas ele também foi meu aluno na pós-graduação, e hoje a gente visa aí a trabalhos futuros pelo futebol de Botucatu. Que legal. Bom dia, Danilo Jorge, nutricionista e gestor esportivo. Satisfação em tê-lo aqui, viu? Márcio, satisfação é minha, né? Luri, professor Gibim, né? Como ele já mencionou, tive a honra de ser aluno dele. Aí é um grande mestre aí, inspira bastante a gente a caminhar aí dentro de uma forma bastante metodológica, né? Num cenário onde o empirismo reina, né? Que é o futebol, bastante desafiador, mas tendo essas parcerias, tendo esse tipo de pessoa conosco, a caminhada fica um pouquinho mais leve. O que é um gestor esportivo e o que mudou no futebol? Você falaram do futebol, mudou muito o futebol que se praticava aqui em Botucatu especificamente, do que se pratica no futebol no mundo. O que mudou, Danilo? Eu trabalho mais na parte do futebol de formação, né? O pessoal fala futebol de base. Eu gosto de falar sobre o futebol de formação porque não é só o futebol, né? Essa frase, ela ecoa em vários contextos. Verdade. Mas não é só futebol. Então, a gente precisa entender que quando você traz um menino de 14, 15 anos para morar numa cidade diferente, fora, né, do seio da família, dos amigos, dos avós, do cachorro, é muito desafiador, e você passa a ter uma responsabilidade de transmitir, além da qualificação técnica, né, o treino fundamentado, a rotina padronizada, você tem que transmitir valores, né? E quando você fala sobre a mudança, eu acho que isso acaba estourando mais no futebol profissional, porque é onde roda mais dinheiro, né? Onde o negócio deixa de ser até mesmo social e passa a ser business. Então, o que acontece? O futebol, sim, ele mudou, né? E como todos os segmentos da sociedade vivem em constante mudança, mas ele deixou de ser um tanto quanto plástico e tornou-se mais jogo de xadrez, né? Mais esquema tático, mais parte posicional, e muito se perdeu sobre o improviso, aquele dom inato, né, do atleta, que é o driblador, que tem a jogada diferente, né? Quando você volta lá atrás, seleção de 58, 62, Didi, né? Que colocava a bola a 40 metros de distância, como se fosse um passe fácil. Uma coisa que me incomoda é que os jogadores ficam bravos hoje quando tomam um chapéu, quando tomam um drible, correm atrás, quer brigar. Por que é isso? Porque eles não aceitam mais tomar aqueles dribles do outro jogador? Se dá um chapéu no jogador, dá briga hoje em dia no campo, não dá? Hoje eu vejo, Lori, que acontece o quê? Dentro do próprio contexto de treinamento, eu falo isso porque participo, como eu te falei, na parte de futebol de formação. Eu vejo que desde muito cedo, com essa imitação, digamos assim, do padrão europeu de jogo, os treinadores que deviam dar liberdade, muitos deles, não posso generalizar, mas grande parte deles acabam podando esse menino dentro do próprio processo. Do próprio treinamento já, da formação dele. Então ele, se eu tomei duro do treinador porque eu dei um chapéu, por que vão me dar o chapéu e eu tenho que levar numa boa? Vai inibir o talento, né? Exatamente. Ninguém quer tomar chapéu. Não, se eu não posso dar, eu também não posso tomar, né? É mais ou menos isso. Fala que é antijogo. Que antijogo? Um chapéu antijogo agora? Antes da próximo ponto de pauta, do próximo assunto, vou completar um pouquinho aqui o Danilo. E a importância, assim, eu já vejo iniciativas como a do Danilo
já como uma mudança no futebol de base, no futebol de formação, como eu também prefiro colocar com as palavras do Danilo. E a transformação não estar mais na mão de curiosos. Então, essa que é a ideia de trazer, né, mostrar esse trabalho que está sendo feito aqui na cidade, porque é de alguém que se responsabiliza por aquele indivíduo em formação, que é o que a gente tanto fala no exercício físico na criança e no adolescente, né? Tem o cunho, sim, importantíssimo na educação física escolar, mas quando eu tenho a presunção de jogar essa criança, esse adolescente, né, essa terceira infância, né, para dentro do contexto esportivo, pro alto rendimento esportivo, aquela ideia de estar na mão de alguém despreparado pode ser um motivo de desarranjo em vários pontos da vida dessa criança, né? A gente tem que pensar que sim, performance tem a ver com o talento, performance tem a ver com os métodos de treinamento, com a nutrição que a criança recebe, que o adolescente recebe, mas tem a ver com toda essa responsabilidade de formação de caráter, né? De divisão de tempo, né? De bom relacionamento com os treinadores, com a equipe de gestão, de uma maneira geral, né? Mudança de realidade. Até porque o futebol em formação, né? Vamos colocar aqui a panos limpos, ele tem todo esse pressuposto de desenvolvimento do indivíduo como cidadão, como atleta, enfim, mas obviamente isso, de uma certa forma, acaba visando um retorno financeiro, né? Esse é uma vitrine, é um cenário em que esse menino vai ser visto e possivelmente vai receber um contrato. E o que a gente tem visto é que o futebol de formação já emprega essas crianças, né? De maneira precoce, com salários altos, e que se não há uma gestão, um aporte, inclusive de estruturação familiar, há perdas, né? Há perdas de destinos, há perdas de saúde, há excesso de treinamento, há excesso de cobrança e há um excesso de demanda psicossocial, psicológica, que é o que a gente vê, por exemplo, em atletas de altíssimo rendimento, como aconteceu aí na Olimpíada com a Simone Biles. A gente percebe o seguinte, que como aconteceu na época do Neymar, por exemplo, assim, alguns colegas do Neymar tinham um talento parecido com o dele. E de repente, o Neymar vingou por N fatores e tudo mais, e esses outros, apesar do talento, a vida levou para outros caminhos e de repente foram para a Europa, num centro não tão famoso no futebol. Depois eles voltaram para clubes da segunda divisão aqui, terceira, ou de repente entraram num clube de menor expressão e passou-se o tempo. Hoje eles têm os 33, 34 anos e ficaram sobrevivendo no futebol mesmo tendo talento, né, Danilo? Isso é o que mais tem. O funil, ele afunila demais. O pessoal fala de uma taxa de conversão aí em média de 4%, né? De garotos que pisam a base e que acabam virando profissional. Então isso acontece muito, e dentro do contexto profissional, a gente falar de um atleta de Série A, Série B de futebol, a gente já tá falando de uma minoria aí de, exagerando, 5, 10%. Não foge disso. O que eu costumo falar de futebol de verdade falando, né? Porque o de salão de Botucatu parece que tá indo bem. Agora o de campo parece que deu uma congelada. O que aconteceu? Botucatu tá desde 68, né? Sem jogar o Campeonato Paulista, seja ele de base ou profissional, a gente tá desde 68. Nem categoria nenhuma. Nenhuma. C, D, E, F, não tem uma. Desde 68, né? E aí a gente tá tentando retomar para 2026, né? Já dando um spoiler aqui. Opa! Ô Danilo, não sei se dá sinergia ou não, mas coincidentemente ou não também, semana passada eu tive com o Marcelinho Carioca e ele falou da disposição dele de trazer o projeto dele, que é o Instituto Marcelinho Carioca, que é o projeto Terrão, que é para realmente descobrir, treinar e fazer uma inclusão dessas crianças. Eu vou te passar o material, Gibim, você passa para ele por gentileza. Às vezes, quem sabe, dá uma sinergia aí. Dá um jogo. E ele tem todo interesse. Eu conversei com o Fábio Leite falou que também tem interesse. De repente a gente consegue unir isso, porque quando você faz essa conexão ele tem essa conexão com o Corinthians, quer dizer, parece que a cada período essas crianças vão para lá ou eles vêm para cá para observar. E aí eu acho que interessante a gente começar um trabalho que é lento, tá? Custoso, não vai conseguir do dia para a noite resgatar toda
a história do futebol de Botucatu. Papai adorava, papai fazia parte do Bairro Alto Futebol Clube lá. Quer dizer, Botucatu teve já uma história, né? Gerou talentos, né? Mais recente que a gente viveu aqui foi futebol feminino ainda na Ferroviária, né? Sim. Depois tudo se dissipou, né? Mas é uma questão, isso, só fala, hoje eu não vou concordar, hoje eu vou concordar. Ô, pessoal, toque aí as trombetas, porque o Gibim concordou aqui, comigo. Ó, Gibim. Olha lá, gostei. Não, tem o projeto agora, o Gibim falou que tinha que treinar 4 horas. Eu achei o projeto Idrey. Nada como inteligência artificial, olha lá, que beleza. Olha como eu tô mais forte que você já, meu. Você me respeita agora, tá? Quem tá acompanhando aí pelo vídeo, eu essa semana adotei o sistema Iderley. Né? Certo. Iderley tem um sistema que eu em uma semana consegui aquilo que você levou anos treinando 4 horas por dia. E é bom que é um sistema que é curtinho o nome, é IA. Perfeito, ótimo. Você gostou? Gostei muito. Olha o sistema. Gostei muito. Então esse negócio de treinar 4 horas por dia, comer certinho, isso aí não é nada. Não, isso aí tá Chama furado. O Iderley, tá? Que é um querido, um abraço pra você. Ele já resolve todas as situações. E nós situações. estamos com um projeto aqui que nós vamos apresentar. Inclusive com implante capilar dinâmico, que eu vi também sua outra postagem. Faltou. Eu vou colocar também no meu Instagram para vocês verem, pessoal, como que funciona esse método, né, de treinamento. Super eficaz e rápido. Perfeito. Então, mas voltando ao meu ponto de concordância, é isso, o Danilo, digamos assim, não vou colocar como vítima, não parece vitimismo, mas é testemunha desse processo moroso, difícil de ser elaborado, né? Isso dentro do contexto, por exemplo, o Fábio pode ter todas as melhores intenções do mundo como prefeito, mas a gente entende que pela responsabilidade administrativa também não pode agir muito nesse campo, a não ser com a ideia de ser mais permissivo com áreas e tal, porque embora muita gente não saiba, né, a Secretaria Municipal de Esportes, ela não se destina ao alto rendimento. Ela não pode destinar, é improbidade administrativa destinar recurso ao alto rendimento. Não permite, né? Não permite. Então tem uma limitação grande de discurso. Eles conseguem verba do Ministério tudo através, eles conseguem mediar parceria público-privada. Mas fazer o investimento direto no esporte de alto rendimento não é presunção das secretarias municipais de saúde por decreto federal. Então isso fica um tanto quanto limitado, mesmo que seja na geração, mesmo que tenha esse intuito de inclusão e tal. Não consegue. Fica nessa, né, que é mais ou menos o que acontece com o Botucatu Futsal. Quem tem interesse, né? Gibim, interesse forte, existe uma parte. E a gente precisa voltar a conversar com ele, e em algum momento até ele se desestimulou, se desencantou, é o Marcelo Ruas com a Caio. Eu acho que o Marcelo Ruas e a Caio vai ter ainda um papel fundamental nessa estruturação do futebol em Botucatu. E ele gosta, sabe? Gosta muito. Só que ele se desencantou um pouco. Ele precisa ser um pouco motivado, um pouco Mas eu acho que essa estimulado ideia a voltar a essa ideia. De Marcelo, apresentar o que... Vamos fazer esse futebol em Botucatu, Marcelo. Né? Eu acho que essa ideia de Caio ainda vai ser campeão. As iniciativas que estão acontecendo, né? Com esse compromisso, com essa seriedade, em compreendendo que esse indivíduo em formação tem todas as demandas, né? Ele tem que ser cobrado, né? Do ponto de vista de bom rendimento escolar, ele tem que ser cobrado do bom rendimento esportivo, tem a questão do resultado, enfim, mas tem toda essa coisa. Ele tem que ter onde dormir, ele tem que ter onde descansar, ele tem que ter o que comer, ele tem que ter onde se reabilitar, ele tem que ter uma estrutura muito positiva. Quanto custa hoje um time básico? Isso aí é com o Danilo. Você tem preço, Danilo, disso? Custos é com a gestão. Vamos lá. Porque às vezes tem empresário que tem interesse aqui em Botucatu, mas não tem ideia. Às vezes ele não entra achando, isso aí vai custar 5 milhões por mês. E não é essa a realidade. Não. Qual é a realidade de um time hoje para começar? Começa o quê? Terceira, quarta, quinta divisão? Como que começa? Na verdade, o futebol de formação hoje, né, que são categorias aí do sub-11 até o sub-20, né, você tem uma licença especial de base junto à Federação Paulista de Futebol, que hoje ela custa 220 mil para você se filiar na Federação Paulista. Só para filiar, e para manter uma... Pela prática que eu tenho hoje, cada atleta, sem exageros, né? Sem comer contra filé, mandando ver bastante ovo, aquela dieta do fígado. Gibim, não, né?
Não, mas comida, caro, hein? comida de verdade, né? Mas com cortes não tão nobres. Seria cortes suínos, frango, coxa, sobrecoxa, ovo, fígado. Tá bom. Comida de verdade sem luxo, né? Digamos assim. Você consegue fechar a conta aí com base de uns R$800 mês por atleta. Não, isso é pouco. Não, o que eu queria saber não é isso. Tipo assim, para ter essa estrutura, nós vamos ter que ter um treinador, nós vamos ter que ter alojamento, nós vamos ter que ter uniforme, vai ter que ter transporte, uma série de coisas. Quanto custa realmente hoje um time de base? Total. Porque o que vai importar para o empresário vai chegar para o Geraldinho da Fênix, que é um empresário que poderia, sim, ter um time aqui, junta ele, junta a Caio, junta mais 2, 3 grandes empresas de Botucatu e vão formar um time de base de Botucatu, tá? Quanto vai custar? 500 mil, 1 milhão, 100 mil? Não, muito custa? menos, muito Não, menos, muito menos. Esse número que precisa ser encontrado. O que acontece? Hoje é o que acontece muito no futebol. É isso que o Louro tá falando. Fala, o futebol é caro. É caro se você não trabalha, né? A partir do momento que você começa a trabalhar de fato, você consegue gerar receitas. E aí que mora a situação. Se eu chegar para você e te falar assim, ó, vamos fazer um trabalho de futebol, você me coloca, vamos chutar aí 50 mil. Você me coloca 50 mil por mês na mão, que eu vou ter esse time rodando. Só que o que acontece? Primeiro ano, normal, deficitário. Segundo ano, estamos quase lá no terceiro, você pega e vê, pô, gastei aí mais de 500 mil, não virou nada. Então, o que acontece? Hoje, né, falando um pouco sobre o Central Botucatu, que é o projeto qual eu sou um dos sócios proprietários e sou gestor. Hoje a gente fugiu um pouco desse modelo associativo. Hoje a gente é uma SAF. Por conta do quê? A Lei 14.193 de 2021, ela me obriga a colocar mensalmente o meu fluxo de caixa. Eu tenho que apresentar, eu tenho que dar contas sobre o recurso que está entrando e o que está saindo. Então, hoje, isso é um ponto muito importante. Não me respondeu ainda, tá? Eu quero saber quanto custa. Hoje a minha pretensão, para eu rodar do sub-11 ao sub-20, eu rodo isso com 50, 60 mil mensais. É muito, desculpa, é dinheiro, mas me parece pouco para um time, porque você vai conseguir pagar o jogador, você vai conseguir pagar o técnico, você vai conseguir dar alimentação. O futebol de base hoje você não tem obrigatoriedade de você pagar o atleta. O futebol de base hoje, o que você tem? Você não pode cobrar para que ele jogue, né? Porque você já recebe um percentual sobre a formação, então dos 14 em diante você consegue assinar um contrato de formação com esse atleta. E aí sim, se esse atleta, depois dos 16 anos, você resolver que você vai assinar um contrato profissional com ele. É ali que eu quero chegar. Aí você aumenta isso. Tá legal, nós vamos formar nossa escolinha aqui, tá? Mas não, a escolinha é outro contexto, não sei se é escolinha. É alto rendimento. Tá. Mas pra gente, qual que é a primeira divisão do futebol? Terceira divisão? Quarta? O que é? Se você for falar em campeonato paulista, profissional, a gente tem a Bzinha que eles falam, que é um campeonato sub-23, que corresponde à 5ª divisão do estadual. Nessa 5ª divisão, para Botucatu ter um time, aí ele vai ter que ter o jogador que vai se dedicar o dia todo para aquilo. Concorda ou não? Ele não vai poder estar trabalhando na Caio, trabalhando aqui na rádio e jogar na hora vaga. Ele tem que estar o dia todo treinando, viajando, em concentração, aquela coisa toda. Um time desse, quanto custa para Botucatu? Em competição, eu acho que gira em torno de uns 200 mil. Em competição. Então tá começando a chegar no número, tá vendo? Mas é o que eu falei, né? Hoje, o que eu penso? Eu não penso no futebol profissional. Por que não? Porque futebol profissional é custo. Eu tenho que ter pelo menos ali 25 a 30 atletas recebendo saluário todo mês. Eu não tenho esse dinheiro. Não, mas é isso então que você não eu tem. penso em gerar receita. Aí, olha, a Caio pegou a Fênix, pegou algumas grandes empresas de Botucatu aqui, agora tem lá a que fabrica piso lá, a Dex. Então, Lori, mas o que acontece? Se a gente falar em futebol profissional e não falar em futebol de formação, a gente está falando de um custo alto, imediato, sem construção
de uma base mais sólida. Tá? Pulando etapas, né? Pulando etapas. O que eu quero dizer? Você vai fazer as duas junto, Márcio. Não. Porque pro Não investidor, não tem. Chama mais atenção Não, aqui com o certeza. profissional. Mas aí que tá. Aqui a formação não dá retorno. Mas aí que tá. O retorno, contrário, Lula. O retorno é indireto. O retorno é indireto, mas dá um talvez retorno não no tão vender? visual. Mas veja, eu posso dar grandes exemplos para vocês. Posso dar grandes exemplos aqui do futebol atual. Como que era o time lá do Mato Grosso, lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande? Campo Grande mesmo, né? Cuiabá? Cuiabá, do Mato Grosso. Cuiabá tinha uma puta estrutura, assim. Muito investimento e tal. Contratou, tinha médico com contrato fixo, inclusive era um ex-residente nosso. Tinha tudo mais. Não era, mas foi meu ex-residente, graças a Deus. Tá vendo? Ele contrato fixo pro clube, disponibilidade que não tem, tá? Corinthians não tem, Palmeiras não tem, São Paulo não tem. Ninguém tem um médico disponível 24 horas pro clube. O cara tá tocando a vida dele lá e dedica horas pro clube. O Cuiabá tinha, tá? Ele tinha uma estrutura gigantesca que não se manteve. Por quê? Porque não se manteve na primeira divisão. Saiu da primeira divisão, acabou. Justamente por essa questão do visual. E cadê a base? Entende? Então, o que acontece? Como foi a formação dos grandes times de futebol, do futebol tradicional? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eles começaram com os times profissionais, viram que precisava da base e começaram a destinar investimento para a base. São Paulo teve uma proatividade, uma iniciativa inicial, depois o Santos, depois o Corinthians, agora o Palmeiras talvez esteja mais estruturado nessa situação, mas, por exemplo, os celeiros que recebem investimento mais ou menos numa iniciativa, provavelmente você não conhece, mas eu fui desse futebol de alto rendimento infantil. Tem um time em São Paulo que girava todo o time da Portuguesa, boa parte da base do São Paulo e boa parte da base do Palmeiras. Se chama Pequeninos do Jockey. Já ouviu falar do Pequeninos do Jockey? Eu já ouvi falar. Aonde sai jogador federado. Agora, óbvio que tem empresário por trás. Mas aonde tem um empresário por trás? Entendendo que aquilo é um investimento a longo prazo e um menino que vai para um time desses, todo o retorno financeiro voltou. Porque ele fica ganhando sempre, né? Isso mesmo? Entende? O futebol você tem um percentual como formador. Time, ganha, Isso aí ocorreu em 2014, tá? Isso aí foi em 2014, começou a vigorar a partir do 1º de maio de 2015, que é a normativa da FIFA, que é o Third Party Owner, né? Que a terceira parte deixou de receber. Antes a gente tinha um atleta aqui, eu falava, Lori, vamos fazer o seguinte, vamos investir nesse menino aqui, você fica com 30%, o Gibinho fica com mais 20%, eu fico com mais 10% e o clube fica ali com 40%. Beleza. Hoje não existe mais. Então o que acontece? Hoje os intermediários, os empresários, eles conseguem só a taxa ali de corretagem, digamos assim, que gira em torno de 10%, e hoje quem detém o valor federativo e o próprio atleta é quem acaba detendo também o valor econômico. Então, o que aconteceu? Deu uma baixa muito grande, que antes todo mundo era empresário de jogador, né? O cara dá um par de chuteiras, já virou empresário de jogador, e acabou isso. Até mesmo os grandes cartolas, né? Os grandes empresários acabaram migrando, né? De sou empresário para sou dono de time. Então, você vê esse ano agora, o Tanabi subiu, né? Da Bzinha, da última divisão, para 4. Virou SAF. Você vê Barretos, SAF. Ferroviário de Araraquara, com o pessoal do Bertolucci, SAF. Então, hoje, para deter os direitos econômicos, você tem que deter o direito federativo. Então, essa é a nossa luta. Fazer quase que as duas coisas Não fecha a conta, Lori. É que o futebol é igual Por que cavalo. não fecha? É 50 hobby. aqui na base e 200. São 250. Tipo assim, vamos brincar aqui, ó. Caio dá 120, a Fênix dá 120, já são 240, mas o aí dá 10. Mas isso sem... Aí você espera um pouquinho. Você tem a base para poder ter essa alimentação, e tem o outro time que dá já uma certa visibilidade para já dar um retorno. Não, tem que vir um retorno a partir das conquistas da base. Demora, hein? Mas é óbvio. É como você começou falando que eu tava concordando. Mas empresário é imediatista, você sabe, né? Mas aí um imediatismo é o quê? De colocar um patrocínio numa camisa de um time da 5ª divisão? Que retorno que vai dar para esse empresário isso? Que visibilidade que vai dar? Esse ano, ano que vem na 4ª, depois na 3ª, não é isso? Se fosse essa progressão lógica, ok. Só que isso demanda ainda mais investimento, que foi o que aconteceu com o Cuiabá. Ele teve essa explosão relâmpago, porque, inclusive, a família que mantém o clube é uma família milionária, ela que podia continuar bancando tudo.
mas não se sustenta. Porque você quer me dizer que é 200 na quinta, depois na quarta já vai Com para 400? certeza. Com certeza. O direito federativo aumenta, aí entra Taxa direito de de televisão, aí paga não sei o que lá, aí paga não sei o que lá. A Mas captação conforme vai aumenta. subindo, vai tendo receita também. Vai tendo receita. Só que o aporte de investimento é muito maior. Viagens são mais Não intensas. se paga, conta não fecha. Não fecha. Adaptação do estádio Não também. fecha. Exatamente. Você tem que ter estádio. A necessidade de um público mínimo pro estádio, ou Qual da o mínimo estrutura, hoje? vai aumentando. Depende da divisão, depende de tudo. Uma coisa é a várzea. Uma coisa, você entende? Tudo depende do. E aí vai tendo a necessidade de uma demanda estrutural, que aí vai muito além do aporte do empresário. Quem vai ser o dono desse campo de futebol? Quem que vai construir? Vai ser cedido pela prefeitura? Manutenção é cara. Como que se mantém o gramado? O campus que nós temos aqui hoje suporta o quê? Nada? Não, Nem aí. quinta divisão? Somente o da Ferroviária. Suporta o quê? Qual categoria? A quinta divisão. A base, com certeza, profissional com pequenas adequações até ali a 4, a 3 no máximo. E né? ainda não também, pode ainda disso. pensando assim, no porte de público, né? Mas teria que reformular Sim, toda a questão do precisaria de acesso, adequações. Segurança, segurança, estrutura. Aí o buraco é muito mais embaixo, você entende? Até pra base a gente tá sofrendo, Lori. É assim, a gente não tentou dar entrada na Federação Paulista esse ano, agora de 25, porque você tem uma situação que, legal, te mando meu estatuto, te mando meu contrato social, minha pessoa jurídica, quero me filiar à Federação Paulista. Eles, legal, bacana, vou te mandar então o pessoal da infra, né? O pessoal da infraestrutura vai entrar com contato com você para marcar a vistoria do estádio. E aí você tem o INCA não tem a metragem mínima. Você teria que tirar umas 2, 3 raias ali do atletismo. Aí você compra uma guerra com o pessoal do atletismo. Aí você pega e vai jogar no Vila Maria. Pô, Vila Maria é legal, 105 por 68. Tem os vestiários, legal, vamos pro Vila Maria. Não dá, porque você não tem 1.500 lugares. Então, assim, Então é um pouco mais complexo. É a base. A base. Tá, que custa menos, aí uns 50 A base é investimento. A base é investimento. O profissional é gasto. Você de 200 crianças que vão passar para lá, um pode ser o Neymar e acertar todo esse. Não precisa ser o Neymar, Neymar. É porque a gente pensa muito sobre visibilidade, sobre mídia, sobre essas questões aí visuais. Mas se você acerta hoje uma venda de um atleta de 16, 17 anos, às vezes não é uma venda direta, mas o moleque se destacou, eu passo pro Palmeiras, mantenho 30%. Dá 1, 2 anos esse atleta é vendido ali por 18 milhões de euros. Pensa 30% disso, quanto que é. Então o futebol de base hoje... Que tem talentos, não tem? Botucatu tem, né? A gente tem hoje, né, o Cleison que tá no Curitiba, né? Tá jogando na segunda divisão, mas estava no Mirassol, jogou vários anos consecutivos primeira divisão, jogou lá fora. O Gabriel Baralhas também tá jogando primeira divisão. Ponte Preta, no Corinthians. Teve aquele goleiro, cara, do Palmeiras, como que chama? Foi goleiro do Palmeiras. Jogou na grandão. Portuguesa. O João Marcos, é falecido João Marcos. Ah, sim, pegava Portuguesa na história, a teve gente tem Zé Maria, a gente tem atletas aí com certeza de altíssimo GG, nível. que jogou no Palmeiras. Agora, Danilo, para onde estão indo hoje, sem estrutura, sem nada que realmente a gente tenha informação, que a imprensa tenha informação, esses meninos, 12, 13, 14, 15 anos, porque antigamente você falava assim, sem essa estrutura, não sei quem tá jogando na Ponte Preta, no 15 de Jaú, que era mais próximo e tal. O último que eu tenho informação é do Baralhas, que hoje joga no Vitória da Bahia, que é botucatuense, jogava até no futsal da associação, enfim. A gente continua tendo esses garotos? Claro que sim, mas para onde eles estão indo? Estão indo para o 15 de Jaú? Para onde eles estão indo, já que ainda nós não temos essa categoria de base, essa formação de atletas? Tem toda a região. A gente tem atleta, né? Obviamente que eu não conheço todos, a cidade é bastante numerosa, mas que eu tenho acesso, eu sei que a gente tem bastante atleta ainda no 15 de Jaú. Temos atleta no Grêmio Prudente, temos atleta no Noroeste, Bauru, União São João de Araras, Bragantino. Então a gente tá exportando muito, sendo que acaba sendo um custo, né? Porque o que acontece hoje? Não se paga para jogar depois dos 14. Antes, o pessoal pode cobrar, porque você está investindo na formação desse atleta. Então, muitas das vezes o pai paga o Campeonato Paulista, seu filho vai jogar, R$2.500 para jogar o Campeonato Paulista. O atleta tem que ir treinar 2, 3 vezes por semana, então ele pega a estrada,
é uma exposição, né? Porque você vai 3, 4 vezes na semana pegar trecho de rodovia, vai para Piracicaba, vai para Jaú, vai para Araras, vai para Bragança. A resposta da sua pergunta, Márcio, para onde está indo, né? Depende de como o menino saiu para o acesso, tá? Entendi. Se ele saiu de uma iniciativa e tal, é pela oportunidade, pelo olheiro, pelo contato do gestor, tá? Mas o que eu vejo hoje em dia? Tem essa questão da inclusão social, de quem não tem outra via de acesso a melhores condições através do futebol, e aí são essas iniciativas aí que dependem desses contatos. E tem os meninos que são bons de bola e a família é estruturada. E aí onde que tá esse menino? Onde o pai se dispõe a levar. Por que eu te falo isso? Eu tenho essa demanda de consultório. Pais que querem trazer as crianças para consulta, para avaliação, porque estão no Noroeste, porque estão, por exemplo, no União São João. Só que aí precisa do quê? O pai levando toda semana pro treino em Araras, por exemplo, entende? O pai trocilador. O Semensato chegou a pedir baixo e voltar lá entram pra- em pra questões sustentar muito pro filho dele. interessantes Não que não é só a simetria econômica que existe na base, que o gestor também tem que lidar, e por isso que precisa estar numa situação profissional. Eu falei do Pequeninos Jogos, eu joguei no Santo André, tá? Nessa fase aí, né, inicial. E os colegas que saíram do Santo André, por exemplo, que meus amigos que acabaram indo pro Corinthians, era tão ruim a situação da base do Corinthians, do alojamento, em termos de assimetria econômica, que tipo, o pai não queria deixar o menino, né, qualquer desconforto que você tiver, e muitas vezes faltava ali a comida. Tá? Morava o quê? Na fazendinha embaixo ali, né? Tem os alojamentos, né? Aí isso em 1900 eu vou a menina, vai. Hoje não é assim, não. Não. É recente, tá? Coisa começo dos anos 2000. No Corinthians não, 25 mas a grande maioria 25 continua anos, assim. É relativamente recente. Eu tô falando, sabe, de o cara dar um dinheiro pro filho, Lori. É uma realidade que infelizmente as pessoas não entendem, mas acontece no futebol. O cara dá o dinheiro pro filho pra comprar o Gatorade, e o colega do lado não tem calçado. Ele usa a chuteira do clube. E aí o que o pai faz, quem tem mais rendimento? Ele dá pro filho pra comprar o Gatorade pro time inteiro. Pro filho poder ter acesso. É dividir uma pizza. É dar dinheiro. Você entende? É isso que eu tô falando. Eu tô vendo um problema até mais sério que isso hoje, infelizmente, tá? O próprio Semensato, o filho dele é muito bom de bola. Ele chegou a pedir para ir para reserva, que ele queria acompanhar o filho, foi lá para acho que Presidente Prudente, alguma coisa assim, para tentar colocar. Mas o que se percebe é que já existe uma, como que eu posso chamar isso? Uma indústria. A colocação desses jogadores é feita muito por interesse comercial. Sem dúvida. Então, às vezes, até tem um menino melhor de bola, mas o empresário do outro é mais conectado. Perfeito. E aquele que vai ser chamado para entrar no time. Isso é muito ruim, porque o que a gente sente é que a base saiu da mão dos times e foi para a mão de empresários. Aí que tá a grande situação de que é das leis que estão sendo feitas para minimizar isso, que foi o que o Danilo colocou primeiro, e da responsabilização, que aí volta naquela primeira pergunta do Márcio. O que mudou no futebol? As pessoas que têm interesse na formação do atleta com responsabilização e não como via de comércio. Mas hoje o que está predominando é o comércio. Não, hoje está se retomando esse conceito do indivíduo em formação. Tem de tudo. A gente está falando de futebol. A gente está falando da projeção de status no país, que é o país do futebol. A gente está falando de sonho. Então tem de tudo. Tem o médico picareta aqui que a gente sempre fala, que vende um monte de picaretagem, porque ele vende sonho. E tem quem trabalhe de forma ética e séria, responsabilizada por aquele indivíduo em formação. E é esse cara que, infelizmente, pena. Porque o cara que é o picareta... Vive de esquema e seduz. Agora, o cara que trabalha, ele precisa dessa iniciativa de aporte de recursos, de compromisso, de ter equipe, de preocupar com o que o menino vai comer, de preocupar com a reabilitação, o que eu tenho de estrutura de avaliação, o que eu tenho de estrutura... Veja, é muito fácil oferecer isso para um menino em formação numa estrutura como São Paulo montou em Cotia. É muito fácil. Agora, é muito difícil, é isso, no terrão do Marcelinho Carioca por aí, que por mais que ele aporte recurso ou que ele tenha essa disposição, ele não tem uma estrutura montada. O que ele vai precisar? Da boa vontade de profissionais que queiram trabalhar com isso. Só para exemplificar isso, professor Gibim, hoje o Brasil ele tem mais de 1.200 clubes federados, as suas
federações estaduais. A gente tem mais de 1.200 clubes. Desses mais de 1.200 clubes, a gente tem uma média aí de 800 e poucos clubes ativos. São clubes que estão disputando competições oficiais. Desses 1.200 que caiu para os 800, a gente tem a questão do selo formador, né? Que é um selo que a CBF disponibiliza, tem algumas vantagens, tem essa garantia de percentual, né, na formação que você vai ganhar em todas as transferências o resto da vida desse atleta. Esse clube formador, esse selo de clube formador, a gente tem no país na casa dos 60. Quer dizer, Então, de 1.200, a gente está falando aí de 60 clubes que tem o selo de clube formador. Para se ter o selo de clube formador, é fácil? Não é. Você precisa de um médico da medicina do trabalho que vistoria o seu alojamento para ver que está tudo ok, ergonomia, toda essa questão. Você precisa de plano de saúde dentário para os atletas. E é isso que você quer fazer em Botucatu? Esse é o meu objetivo. Ser um clube filiado à Federação Paulista com o selo de clube formador. Porque como digamos assim, como se fosse um selo de qualidade, né? Tem os ISO daí dentro das indústrias, o selo de clube formador te qualifica como uma equipe diferenciada. Você montando uma SAF, é isso? O modelo de gestão não importa. O modelo de gestão não importa. Você tem que ser um clube filiado à federação correspondente, no nosso caso, a Federação Paulista de Futebol, pagar algumas taxas de vistoria para a CBF, para eles vistoriar, vão mandar, vão ver como que é a alimentação. Você tem que ter um nutricionista, o clube tem que oferecer um número mínimo de refeições por dia. Você precisa, como eu falei, do médico, você precisa do plano odontológico. Então, são vários requisitos que você vai pagar a CBF para fazer a vistoria e vir aqui. Que é um investidor, como é que ele ganha dinheiro com esse negócio? Porque o investidor hoje, ele não vai colocar dinheiro nisso para fazer graça. O Godinho é um investidor, ele quer entrar nesse seu projeto. Como é que ele vai ter um retorno disso? Então, o que acontece? Às vezes, quando você pega e fala para o investidor, daqui 3, 4... O cara fala, pô, mas daqui 3, 4 anos eu já girei esse dinheiro umas 20 vezes. Então, acaba não sendo interessante, né, do ponto econômico. Porém, é o que eu falei, o interessante não é você falar para o cara, eu quero dinheiro para rodar. Não, eu quero dinheiro para poder trabalhar. Porque quando você tem esse recurso em mão do investidor, você consegue fazer um planejamento para gerar receita. O futebol, ele não é só 90 minutos, a bola rodando ali no retângulo. O futebol é evento, né? Os Estados Unidos fazem isso com maestria. Todos os esportes lá, é show de intervalo, é cantor internacional lá, é show, é circo, é o evento, você chega tantas horas antes, vai ter alguma atração, você consegue fazer né, principalmente com essa era agora de e-commerce, você consegue fazer uma loja oficial com... Danilo, o Godinho, ele vai investir em você 50 mil por mês, que é esse selo aí, 3 anos. Ele vai investir 1.800.000. Tá. Como é que ele vai recuperar esse dinheiro, 1.800.000? É o que eu te falei, você pode colocar em percentuais, desde escolinhas franqueadas, você coloca percentual, a gente conseguiu pulverizar nossa marca. O Central hoje tem 20 escolinhas no estado de São Paulo, franqueadas. Matrícula, material esportivo, tudo isso você consegue centralizar e ter retorno financeiro em cima disso. Você consegue também fazer a parte de percentual de venda do atleta, que aí já é um valor maior, mas você consegue fazer mecanismos de você ter o retorno, obviamente não tão expressivo como a venda, mas você consegue ter retorno financeiro a curto, a médio e a longo prazo, porque você tem que gerar receita. Se você não leva para o investidor mecanismos que ele consegue ver que você está trabalhando para gerar esse retorno a curto, médio e longo, ele não vai deixar o dinheiro dele empatado só no longo. Ele não vai, porque ele vai gerar isso em outras situações. Então, hoje você tem escolinha franqueada, produto licenciado, existem diversas formas da gente conseguir fazer esse retorno do lucro, né? Da balança financeira positiva. E nessa escalada toda aí, Botucatu tá onde? Eu não falo, tá. Não, eu falo que a gente, né? Eu falo, o Central Botucatu é um recém-nascido, né? Começamos a operar em campo mesmo, né? Agora em 2025, a parte de planejamento, diagnóstico,
implantação do projeto se iniciou no segundo semestre do ano passado, né? Onde vocês treinam? Quando eu retornei do Rio de Janeiro, a gente treina no Campo do Rodo, né? Um campo particular que a gente consegue. Rodoviária no Lava Pés, Isso, né? lá no Lava Pés. E também estamos treinando agora também no Campo do Jair, né? Enquanto não para reforma lá, para revitalização dele, a gente tá treinando lá também. A gente treina a semana toda, treinamos na academia também, né? Temos uma academia à disposição para os meninos. E a gente tem atleta do estado de São Paulo, de diversas regiões ali, lado de Adamantina, Tupã, Bastos, temos atletas do Paraná, temos atletas de Rondônia, tem um atleta peruano. Então, assim, a gente tem um elenco bastante diverso, né? E é o que faz o time ter qualidade, porque não adianta a gente achar que vamos viver de Botucatu. Não vai ter 2 ou 3 que vai compor esse time, e não é talento. Não é talento, porque o que acontece? Os atletas que estão no alojamento, eu sei a hora que eles acordam, eu sei o que eles comem, eu sei a hora que eles vão dormir, eu tenho total controle. Então eu tenho atletas de Botucatu que são extremamente talentosos, que chegava em dia de jogo de ressaca. Essas crianças que têm grande talento que a gente vê em Botucatu, eu estava comentando aqui, o Santa ganhou o campeonato aí, Plínio Paganini, no futsal. Tem potencial para vir pro campo ou não? Tem. Não. Feminino, Márcio, tinha uma menininha lá, ela era muito pequenininha, a Olga. Se vocês verem aquela menina jogar, você fala, não, essa menina vai para a seleção do Brasil. As outras jogadoras, enormes, davam 2 dela, ela encarava, ela enfrentava, sabe? Ela peitava e ela vibrava tanto, Márcio. E era gostoso de torcer para aquela pequenininha. Você olha para aquela menina e fala, essa menina tem talento. Eu hoje, né, é o que eu falo sobre o DNA do clube, né? Se você, só para exemplificar, se você pega um Corinthians da vida e o atacante acompanha o lateral e dá uma chegada nele, dá um carrinho, joga a bola pra torcida, esse cara virou ídolo. No Santos, o Neymar, o Robinho, Pelé, Pepe, Coutinho, você tem um DNA do jogador irreverente, do drible. O São Paulo já tem uma escola, o Palmeiras e o São Paulo já tem uma escola mais clássica, mais europeia. Então, todo clube tem o DNA. Então, quando eu olho para essa situação que você falou, da Alguinha, ela tem perfil para jogar no Central? Tem. Por que eu falo para jogar no Central? Porque hoje, dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente avalia o quê? A bola no pé. Ponto. Porque o que eu falo? Existe a parte de maturação, e aí o Gibim vai poder falar muito melhor, que é individualizado. Então, quando você chegar até o sub-15, principalmente, o que os nossos formadores, né, entre aspas, têm feito? Pegando atletas de maturação precoce. Então, é um menino que está com 11, 12 anos, com 1,75m, 1,70m. E não necessariamente ele é bom de bola, só que ele vai dar um chute de longa distância e vai fazer o gol, porque ele é muito mais avantajado fisicamente do que a média da idade dele. E aí, isso, quando chega no sub-17 e estoura no sub-20, a galera já nivelou. Aqueles 10, 15 centímetros já não faz mais diferença. Só que você manteve no seu plantel um monte de atleta tecnicamente limitado. E você dispensou muito atleta bom de bola porque não tinha perfil. Dentro desse tempo, realidade e valores, eu acho que tá mais fácil você conseguir aí 25 caras dando 2 mil por mês para te ajudar do que 2 dando 25. E essa situação que o Danilo falou também volta na importância de falar do esporte de base de uma maneira geral no que tange ao alto rendimento, né? Uma questão crítica em estar isso em boas mãos, em pessoas responsáveis, e que é crítico para a formação da criança e cai naquele percentual baixo de inserção que o Danilo falou. E muitas vezes não é só do mercado não absorver, tá? São características individuais. É um troço que chama especialização precoce, tá? Ou seja, eu vejo alguém, um bom talento, falo, puta, essa menina aí vai pra seleção. Vai. O que faz? Tira ela de todas quanto é contribuição esportiva para a formação dela, esquecendo que ela é um indivíduo, e fala, vai jogar futebol. Que é o que acontece no futebol do Brasil de base, infelizmente. Ela tem acho que 8 anos, tá? Pois é, esse que é o problema. Geralmente aí as categorias mais iniciais aí são 6, 7 anos que já começam no futebol de formação.
e eu pensar que esse cara, essa criança, é um mini jogador de futebol, eu limito a autonomia dela e o desenvolvimento dela para multicapacidades físicas, tá? Do ponto de vista de formação física, muito ruim. Do ponto de vista de performance e inserção no mercado de trabalho por esporte, muito bom. Então, o pico de performance de uma criança com especialização precoce é em torno dos 17, 18 anos, que é quando existe a inserção no mercado de trabalho. Porém, a carreira dela não é longa. Com 30 ela tá fora. Tá? Posso dar exemplo, por exemplo, o Zé Roberto. O Zé Roberto estimulou múltiplas capacidades físicas e continua hiperativo agora. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Tá? Óbvio que teve uma questão de especialização, eles foram para um esporte definido, mas o trabalho multifuncional foi feito. O Zé Roberto é filho do Pequeninos do Jockey. Tá? Zé Roberto, um exemplo, entre outros. Portuguesa, no Palmeiras, no Bayern, enfim, na seleção brasileira. Então é um trabalho bem construído. É um trabalho que envolve treinamento de força, reabilitação, multicapacidades dessa criança, tá? O que a gente vê? Porque, por exemplo, é o que eu sempre bato na tecla, por exemplo, quando tem esses pais trazendo essas crianças para mim. Nunca tire essa criança da academia, tá? Se o clube não oferece. Estimule a educação física escolar. Essa criança precisa ter acesso a outras modalidades esportivas para formação como estrutura física. O que cada vez está ficando mais incomum no futebol, mas você fala assim, 25 anos é pouca coisa? 25 anos é o que a gente teve o Ronalducho aqui. O Ronaldo Fenômeno. Não, 25 anos que você jogou bola. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo em termos dessa abordagem, Loura. Isso é construtivo, é mudança de conceito. Há 25 anos atrás, era proscrito ter alguma abordagem nutricional para a base do Corinthians, as crianças não iam com 11 anos para academia. Hoje elas vão. É uma transição de conceitos. A base do Corinthians hoje lá, eu sei, mas está muito longe do que a base do São Paulo e infinitamente mais longe ainda do que a base do Palmeiras. Então, são questões, está em evolução, entende? Então, 25 anos não é nada, meu. A gente está falando no nosso futebol aqui, campeão em 1950. 25 anos não é nada para esse processo. E ainda a gente tange a essa questão da especialização precoce no futebol de base. E isso leva ao quê? Leva a lesões como o do Ronaldo, que estava num altíssimo rendimento, não foi estimulado em multicapacidades e teve aquele joelho virado pro lado. Por que aconteceu aquilo? É desbalanço muscular, é má condição de treinamento, é um moleque que treinou em campo ruim a vida inteira, que só jogou futebol. Ribinho, não teve um trabalho físico elaborado. Seguinte, que a última vez mas não tinha exatamente. Que a última vez que o Brasil ficou campeão, a base ainda estava na mão dos times. E hoje a base não está mais na mão dos times, está na mão de profissionais, empresários e tudo mais. Com certeza. E fizeram uma relação sobre isso. Quando os times tinham controle dessa formação de base e não vinha mais de uma influência empresarial, o Brasil ficou campeão do mundo, depois não ficou mais. É o erro de formação, né? Claro, a questão mercadológica, ela vai nesse sentido aí que eu te falei. Hoje, a maioria dos clubes trabalham com atletas de maturação precoce. Mas, Danilo, não se olha muita bola. Aí formar 25 cotas aí de 2 contos para fazer isso daí, a Prever FM pode estudar ser uma delas. Estudar, não estou falando que vai ser. Não, perfeito. Eu tenho que te mostrar também o projeto como um todo. Tal, 25 pessoas, um projeto para a gente estudar aí alguma possibilidade, mesmo que seja a longo prazo, mas aí não é um investimento. A questão também que você levantou, Loura, importante, que essa penetrabilidade ou contatos do empresário também vai além nessa coisa que o Danilo falou, de uma eventual vantagem física que em algum momento a criança tenha. Até o sub-15 acontece muito. Isso. Por exemplo, eu fui vítima disso, porque eu já estava ficando baixo para ser goleiro. Então, por exemplo, quando eu fui... goleiro ainda? Põe a foto do goleiro aí, põe a foto do goleiro aí. Ali, ó, surpreenda-se. Quando eu ia fazer peneira no São Paulo também, eu já ficava pelo tamanho. Esse é Santo André? Tem qual de altura? 1,82. Só que hoje eu sou pequeno. Eu ganhei de você, mas eu tenho 85. Hoje eu sou pequeno pra ser goleiro. Não, mas nem adiantava jogar, entende? Esse jovenzinho é do Santo André? Na época que eu jogava no Santo André. Era o campeonato interno do clube. E do Santo André eu não tenho foto. Essa é do campeonato interno do clube, é do Aramaçã, lá, o clube de Santo André. Você já foi goleiro, já teve também, 120 quilos, agora... Você já aí do futsal, aí a gente jogou o torneio Piratininga, né? Que era o pré-federação. Aí eu jogava no Santo André também. Que legal. Bom, gente, o assunto é abrangente, nós temos que falar nisso mais vezes, né? É muito importante, pelo menos clareou um pouco para a gente voltar num assunto desse, porque Botucatu não é por ser nós sermos mais antigos, né? Mas é só você consultar. Botucatu chegou a ter 2 times na primeira divisão.
na década de 60. Tanto a Ferroviária quanto a Associação Atlética Botucatuense. Segunda divisão, enfim, e com grandes talentos. A gente gostaria de ter, porque nós temos hoje, em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, na primeira divisão, um Mirassol. time de uma cidade de 60 mil habitantes chamado Mirassol. É o terror do interior, é o Mirassol. Que venceu o Grêmio fora de casa, inclusive, né? Enfim, a gente vai voltar nesse assunto. Eu gostaria de agradecer o Danilo e mais uma vez o professor Gibim aqui pela participação no Mexa-se com Saúde, hoje com o convidado. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço discutir esse tema que é importante, porque tem uma dúvida de muitos pais, né? De manter ou não essas crianças no futebol. Mas o que eu sempre falo quando me vem com essa pergunta é entender a estrutura que é oferecida para a criança, né? E na mão de quem então tá essa condução desse indivíduo de informação, que vai muito além de quem conduz só o processo de treinamento. A gente sabe que a relação treinador, né, criança é algo determinante para o desenvolvimento dela, pelo excesso de cobrança, enfim. E ainda vou chamar um ponto, né? Não preciso eu ser aqui digamos, uma cabeça enterrada que acha que não acontece isso. Existe muito assédio, treinador criança, assédio de cunho sexual no futebol de base no Brasil, tá? De uma maneira geral. É aquela velha situação, né? Não, eu acho que é exceção. Geralmente. Acontece muito, Não sei se é tão ainda. exceção, não, viu? Acontece Eu muito quero ainda. acreditar que seja exceção. Ô, Lori, a gente sabe que psicologicamente, o perfil psicológico do indivíduo que é um pedófilo, ele se esconde atrás desses méritos benevolentes, tá? Então, na formação esportiva, em algumas coisas. Então, isso existe muito, inclusive nessa inserção que vai muito além de empresário, tá? Na peneira, existe, infelizmente, é uma dura realidade, mas existe muito teste do sofá no futebol e informação. Então, a gente precisa considerar isso e entender também que os pais precisam entender esse contexto. E outra, entender quem é o gestor. Eu tive aqui um paciente meu, que o filho estava no União São João de Araras e o menino foi destratado pelo gestor, por ter uma condição social diferente. Não adianta o menino ser um talento, não adianta o menino ter um bom relacionamento com o treinador, com a equipe de saúde do clube, se tem um cabeçudo, que é a maioria da gestão de futebol no futebol brasileiro. Tá? Geralmente são pessoas grosseiras, geralmente são pessoas inflexíveis, são pessoas que não têm um nível educacional que permite um diálogo com a equipe que está trabalhando com essa criança, e o pai tem que entender todo esse contexto para ser um ambiente seguro para a criança, né? Para saber o que ela está exposta. Porque nem tudo são flores no futebol, é glamuroso, mas o ambiente costuma ser hostil por essas assimetrias, por essas submissões, por uma coisa muito ditatorial que ainda existe no futebol. Por quê? Porque eu tô mandando. É militarismo. É isso que acontece. E quem é mais submisso, às vezes, é quem consegue se colocar melhor, tá? Então, são pontos importantes também a serem falados, que saem do glamour de todo esse processo. E por isso, eu valorizo demais quem faz isso de forma pautada, estruturada, com estudo, com ciência, tentando compreender isso não só como fonte de recurso, mas com a responsabilização daquele indivíduo em formação. Muito obrigado pela presença, então, até a semana que vem, doutor Rodrigo. Danilo, muito obrigado mais uma vez, viu? Não, eu agradeço imensamente essa conversa, como o Márcio falou, cabe aí uma roda aí de 4, 5 horas, né? Tem muitos pontos que tangem aí esse assunto que a gente não conseguiu abordar, mas só para não ficar vago, no futebol masculino existe sim muito isso, né? Não sei te dar números, né? Mas foi feita uma pesquisa com as jogadoras da seleção brasileira feminina, onde mais de 80% das meninas sofreram assédio em algum momento da carreira delas. Então é um assunto sim que não dá para jogar debaixo do tapete. A gente vai abordar no próximo programa. Com certeza. É terrível isso que acontece. Precisamos ver isso em relação às outras profissões também, né? Verdade. Sim. Quanto é o assédio hoje das mulheres em outras atividades profissionais? Sim, para estratificar, para não ficar uma estatística jogada. Que ali. Mas em qualquer contexto, mais de 80% é extremamente assustador. Eu vi algumas estatísticas de que, em regra geral, 80% das mulheres alegam que em algum momento sofreram algum tipo de, vamos deixar uma importunação, algum tipo de assédio, algum tipo de atitude inadequada,
né, do seu ambiente de trabalho. Então, esse 80% que nós falamos no esporte, eu acho que não está muito distante de outros setores, não, tá? Só para contextualizar. É que no esporte existe essa situação da inserção, existe essa situação da exposição do corpo, enfim, o buraco é muito mais embaixo. E do mérito de ser uma, né, digamos assim, uma contribuição para a evolução da pessoa. Então, isso é muito crítico no esporte, né? E algo que tem que ser absolutamente banido. Precisa ser penalizado fortemente, duramente. Isso é inaceitável em qualquer ambiente, no esporte, na empresa, em qualquer setor. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.